Helena estava com o filho no colo havia menos de 2 horas, quando a porta do quarto abriu sem ninguém bater. Ela nem levantou direito os olhos, porque imaginou que fosse a enfermeira voltando para a pesagem. Mas o cheiro entrou antes da pessoa. Aquele perfume caro, seco, que ela tinha aprendido a reconhecer nos últimos meses, do mesmo jeito que a gente aprende a reconhecer o barulho de um problema se aproximando pelo corredor. Dona Solange parou no meio do quarto, bolsa presa nas 2 mãos, e não olhou para o bebê uma única vez. Atrás dela entrou o Otávio. E o Otávio, que 2 dias antes tinha encostado a boca na barriga dela e sussurrado o nome que os dois escolheram. Entrou naquele quarto com um rosto que Helena não conhecia. Um rosto de pedra. Não faz isso agora, ela pediu. Bem baixo, sem saber ainda o que era o isso. Sul sábia. Pelo corpo, que alguma coisa ali dentro estava prestes a arrebentar. Ele não respondeu. Tirou do bolso do paletó uma folha dobrada em 3. E o barulho daquele papel abrindo foi a coisa mais alta do quarto. Mais alta que o choro miúdo do bebê. Mais alta que o bip da máquina do lado da cama. Otávio olhou para a folha como quem lê pela primeira vez. Embora Helena fosse entender, muito tempo depois, que ele já sabia cada linha daquilo de cor. Esse menino não é meu, não gritou. Foi pior que gritar. Falou do jeito que um homem fala quando decidiu não sentir nada. A voz limpa, sem um tremor, virada meio para o lado onde a enfermeira tinha parado, no meio de uma anotação. Falou para a maternidade inteira ouvir. Falou para ficar registrado. Otávio. Olha para ele. Helena ajeitou o bebê contra o peito. E o menino se mexeu como se tivesse escutado o próprio nome ser disputado. Olha para o seu filho. Uma vez show. Olha, eu tenho o exame aqui. Helena. Ele deixou o papel na beirada da cama, sem chegar perto o suficiente para encostar nela. Tá tudo aqui. Foi Dona Solange que se aproximou. Só que não para ver o neto. Ela chegou perto para ajeitar a gola do paletó do filho. Gesto de dona. E aproveitou para falar uma coisa que só Helena, dali de baixo, conseguiu ouvir direito. Você não devia ter forçado tanto uma família que nunca ia te querer. Minha querida, agora fica mais fácil para todo mundo. E sorriu. Um sorriso educado, de quem cumprimenta a gente em casamento. Foi esse sorriso que Helena levou embora dali. Mais do que a frase do Otávio. Porque a frase do Otávio era um homem quebrando. O sorriso da Solange era uma mulher construindo alguma coisa. A enfermeira, uma moça nova. Deu um passo à frente sem saber direito o que fazer com aquilo. Doutor, a gente tem um protocolo para esses casos. Tem uma assistente social que não tem protocolo nenhum. Dona Solange nem virou o rosto para ela. Aqui quem é da família Aragão é ele. E a família Aragão resolve as coisas da família Aragão. Você volta para o seu posto. Minha filha, e esquece que ouviu qualquer coisa. É melhor para você. A moça olhou para Helena. Um olhar rápido, de mulher para mulher. Daquele tipo que pede desculpa por não poder fazer nada. Depois baixou os olhos para a prancheta e saiu para o corredor. E aí ficou só as 3 pessoas e um bebê. O homem que negava. A mulher que mandava e a que segurava a única verdade daquele quarto contra o próprio peito. Helena podia ter gritado. Podia ter chamado a enfermeira. O médico. O hospital inteiro. Podia ter aberto a boca e contado ali, no meio do quarto, que aquilo era mentira. Que ela sabia que era mentira do jeito que uma mãe sabe as coisas. Só que ela olhou para o rosto do Otávio mais uma vez, procurando a rachadura, o lugar onde ainda tinha o homem dos últimos 2 anos. E não achou. Achou um homem que já tinha escolhido acreditar. Porque acreditar era mais barato que brigar com a própria mãe. Então ela não gritou. Ela puxou o menino um pouco mais para dentro do abraço, como se pudesse tampar os ouvidos dele com o próprio corpo. E disse a única coisa que ainda tinha inteira. Pode ir. Vai. A gente não precisa de vocês para existir. Otávio ficou um segundo a mais do que devia na porta. Um segundo em que quase alguma coisa, e então foi embora atrás da mãe. E a porta se fechou com aquele clique macio de porta-cara. O tipo de porta que nem batendo faz barulho. Se você está começando essa história agora,
Guarda bem essa cena, porque tudo que vem depois nasce desse minuto aqui dentro dessa maternidade. Uma mulher sozinha, um bebê de 2 horas e uma porta que acabou de se fechar. E me conta aqui embaixo, nos comentários, de onde você está me ouvindo agora e que horas são aí onde você está. A gente lê tudo, de verdade, um por um. E se você chegou agora e ainda não é inscrito, aperta ali no inscrever antes de continuar. Porque essa mulher que está sozinha nesse quarto ainda vai te surpreender de um jeito que você não imagina. Essa história está só começando. Quando o quarto ficou vazio, Helena não chorou na hora. Isso demorou. Primeiro ela fez uma coisa que ela mesma não entendeu no momento. Esticou a mão e pegou o papel que o Otávio tinha deixado na beirada da cama. O exame segurou aquilo com uma mão só, porque a outra estava ocupada com o filho. E leu de cima a baixo, devagar, do jeito que ela lia contrato, do jeito que ela lia tudo desde criança, quando ninguém tinha tempo de ler para ela. E foi lendo que a primeira coisa esquisita apareceu. A data. O exame dizia que a coleta tinha sido feita 3 semanas antes do parto. 3 semanas antes, Helena não tinha ido em laboratório nenhum. Ela lembrava de cada consulta daquela gravidez, porque cada uma custou o que ela não tinha. Não teve coleta nenhuma 3 semanas antes. Teve. Sim, uma outra coisa. Teve uma tarde em que Dona Solange apareceu na casa deles com um médico particular. Um homem de óculos que ela apresentou como o médico da família, dizendo que ia fazer só uns exames de rotina. Coisa de gente que se cuida. E Helena, boba, cansada, com a barriga pesando, esticou o braço e deixou tirar em sangue sem perguntar para quê. Ela lembrou daquilo ali, com o papel na mão. E o estômago dela virou. O nome do laboratório também não fechava. Era um nome que ela nunca tinha visto. Num endereço de um bairro onde ela nunca pôs os pés. E a assinatura embaixo era de um médico cujo nome ela reconheceu, porque era o mesmo homem de óculos que apareceu na casa dela naquela tarde, falando em rotina. Helena baixou o papel e olhou para o filho. O menino tinha o narizinho do Otávio. Tinha o queixo do Otávio. Tinha, se ela fosse honesta, a testa da Dona Solange, o que era quase uma piada de mau gosto do destino. Aquele bebê era Aragão da cabeça aos pés. E ela era a única pessoa naquele hospital que sabia disso com certeza e não ia poder provar para ninguém, porque prova custa. Advogado custa. Brigar com os Aragão custa uma vida inteira. E ela ia gastar essa vida inteira brigando ou criando o filho. Não dava para fazer as duas coisas. Foi a primeira conta que ela fez. Ainda deitada naquela cama, com o soro no braço e o menino no peito. E foi a conta mais dura da vida dela. A gente vai ficar bem, ela disse para o bebê. E a voz saiu mais firme do que ela esperava. Escuta aqui. A gente vai ficar bem. Eu prometo. O bebê abriu os olhos naquela hora. Ela jura, até hoje, que ele olhou para ela. Não é possível. Um recém-nascido não enxerga direito. Todo mundo diz isso. Mas ela jura. Foi aí que ela chorou, baixinho, para não acordar de vez o menino, com o papel amassado numa mão e o filho na outra. Ela chorou do jeito que a gente chora quando entende que o pior já passou e o difícil ainda nem começou. A oferta chegou na manhã seguinte, antes mesmo do café. Bateram na porta. E dessa vez bateram. O que já dizia que era outra categoria de gente. Entrou um homem de terno cinza, uma pasta na mão. O tipo de sujeito que fala baixo, porque nunca na vida precisou falar alto para ser obedecido. Ele nem se sentou. Abriu a pasta em cima da mesinha, ao lado da cama, tirou um envelope grosso e um documento de 2 páginas. E explicou tudo com a paciência de quem já fez aquilo outras vezes. O envelope era dinheiro. Bastante. Do tipo de dinheiro que resolvia o aluguel dos próximos anos. A escola do menino. Uma vida sem sobressalto. O documento era simples. Ele disse. Helena assinava reconhecendo que não havia vínculo entre a criança e a família Aragão. Se comprometia a não procurar, não processar, não dar entrevista, não aparecer. Em troca, o envelope
E ele acrescentou com um meio sorriso, a tranquilidade de saber que ninguém ia incomodar ela, ou o menino nunca mais. A senhora é uma mulher inteligente, ele disse. Uma mulher inteligente sabe a hora de aceitar uma boa saída. Helena olhou para o envelope um tempo. Não vou mentir por ela. Ela olhou. Ela era uma menina de 20 e poucos anos. Sem família em São Paulo. Sem emprego que a esperasse. Com um filho de um dia de vida e uma conta de maternidade que ela nem sabia ainda como ia pagar. Ela olhou para o dinheiro daquele jeito que a gente olha para uma saída de emergência num prédio pegando fogo. E depois ela olhou para a segunda linha do documento. Aquela que dizia que não havia vínculo entre a criança e a família, aquela que pedia para ela assinar, com a própria mão, que o filho dela não era filho de quem era filho. Não, ela disse. O homem piscou, como se não tivesse ouvido. Como é, eu ouvi tudo. E é não. Pode levar o envelope, pode levar o papel, e pode falar para quem te mandou aqui que eu não vendo o nome do meu filho. Nem por isso, nem pelo dobro. Nem por 10 vezes isso. Ela dobrou a coberta sobre as pernas. Um gesto pequeno, de quem está encerrando uma visita. Ele nasceu ontem e já tentaram comprar ele. Que família bonita. O homem juntou as coisas devagar, sem pressa nenhuma. E antes de sair, falou uma frase que Helena guardou por muitos anos. Porque foi a frase que mais se pareceu com uma ameaça vinda daquela gente que nunca precisava ameaçar. A senhora vai mudar de ideia. Todo mundo muda. É só uma questão de quanto tempo a vida leva para convencer. E foi nesse momento, exatamente nesse momento, que Helena olhou para o corredor pela porta que o homem deixou aberta ao sair. E viu o Otávio. Ele estava encostado na parede do outro lado. Longe o suficiente para fingir que estava ali por acaso. Perto o suficiente para ter escutado. Não estava com a mãe. Estava sozinho, de mãos no bolso, olhando para o chão. E quando os olhos dos dois se cruzaram, por um segundo só, aquele rosto de pedra da véspera não estava mais lá. No lugar tinha um homem com uma pergunta atravessada na garganta. Uma pergunta que ele não ia fazer. Porque fazer a pergunta significava ter que aguentar a resposta. Helena sustentou o olhar. Não implorou. Não chamou. Só olhou, com o filho no colo. E deixou o silêncio fazer a pergunta por ela. Isso é irmã. E se você está jogando fora o seu próprio filho porque foi mais fácil acreditar na sua mãe do que confiar em mim? Otávio desviou os olhos primeiro. Empurrou o corpo para longe da parede e foi embora pelo corredor. E o barulho dos sapatos dele ficou ecoando muito depois de ele já ter virado a esquina. Helena ficou olhando para o lugar onde ele tinha estado e entendeu uma coisa que ia demorar anos para ela conseguir dizer em voz alta. Ele tinha dúvida. Ele não tinha certeza de nada. E mesmo assim, escolheu. Escolheu o mais barato. E um homem que escolhe o mais barato com o filho recém-nascido, do outro lado do corredor, não merecia nem a pergunta que ela tinha guardado. Ela deu alta no dia seguinte com uma sacola de plástico, uma bolsa e um bebê. Ninguém veio buscar. Foi ali no saguão da maternidade, sentada num banco de espera, com o menino no colo e a conta para pagar, que Helena conheceu a Dona Cida. Ou melhor, foi ali que a Dona Cida conheceu a Helena. Porque a Dona Cida já tinha reparado nela antes. Dos corredores, empurrando o carrinho de limpeza para lá e para cá. Do jeito que as mulheres que limpam o mundo reparam em tudo sem ninguém reparar nelas. Dona Cida sentou do lado dela sem pedir licença. Com uma marmita de comida na mão, dessas de plástico, ainda quentinha. Come, ela disse, empurrando a marmita. Você tá amamentando e não põe nada na boca desde ontem. Eu vi. Come primeiro. Chora depois. A ordem é essa. Helena tentou recusar por educação. Do jeito que a gente recusa quando não tem mais nada, e ainda assim não quer dar trabalho. Dona Cida não deixou. Só ficou ali, de braços cruzados, esperando, até Helena abrir a marmita e comer. E comer de verdade. Com fome de 2 dias. Enquanto o menino dormia. Foi a primeira comida quente que alguém ofereceu para ela em muito tempo, sem querer nada em troca.
Cadê o pai, Dona Cida perguntou. Sem rodeio. Do jeito que só as pessoas que já apanharam da vida perguntam as coisas. Não tem pai, Helena disse. Tem sim. Todo mundo tem. Só que às vezes é melhor não ter mesmo. Dona Cida olhou para o bebê e o rosto dela abriu num sorriso que não tinha nada de fingido. Que coisa mais linda. Olha esse queixo. Esse aí vai dar trabalho. Homem de queixo assim dá trabalho. Helena riu. Foi um riso fraco. Meio quebrado. Mas foi riso. O primeiro em 2 dias. E foi conversando com a Dona Cida naquele banco que ela mostrou o papel. Não sei por que mostrou. Talvez porque a Dona Cida tinha aquela cara de quem já viu de tudo e não se assusta com nada. Talvez porque ela precisava que uma pessoa no mundo, uma que olhasse aquele exame e dissesse que ela não estava louca. Dona Cida pegou o papel. Esticou o braço para longe porque estava sem os óculos. Franziu a testa Eloy. Leu uma vez. Leu de novo. E então falou uma coisa que fez o coração da Helena parar de um jeito diferente. Esse laboratório aqui não existe. Minha filha, como assim não existe? Eu trabalhei 12 anos numa clínica antes de vir para cá. 12 anos limpando o laboratório de exame. Eu conheço o nome de laboratório de São Paulo que nem gente conhece nome de novela. Esse aqui ela bateu com o dedo na folha. Esse aqui não existe. Ou fechou faz tempo. Ou nunca abriu. E olha a data. Que exame que sai com a coleta antes do bebê nascer. Se o que eles queriam era comparar o sangue do bebê, isso aqui. Minha filha, isso aqui é papel de mentira. Feito com pressa, feito por quem tinha certeza de que ninguém ia olhar direito. Helena olhou para o papel. Depois para Dona Cida. Depois para o filho. E se um dia eu quiser provar, aí você guarda isso. Dona Cida dobrou o exame com cuidado. Do jeito que a gente dobra documento importante, e devolveu na mão dela. Guarda num lugar que você não perca. Papel de mentira é a coisa mais perigosa que existe. Sabe por quê? Porque quem faz acha que jogou fora o problema. Mas o papel fica. E um dia o papel volta para assombrar quem escreveu. Guarda. Você vai saber a hora. Helena guardou. Dobrou o exame. Botou dentro da carteira. Atrás da foto que ela nem tinha ainda do filho. E ali aquele papel ficou. Por anos, numa gaveta. Depois numa caixa. Depois no fundo de um armário. Mas sempre por perto. Sempre num lugar que ela sabia de olho fechado. Do jeito que a gente guarda a única arma que tem sem saber ainda contra quem vai usar. Naquela noite, Dona Cida levou ela e o menino para casa dela. Um quarto e sala nos fundos de uma casa velha, num bairro que os Aragão nunca iam nem passar de carro. Não tinha luxo nenhum. Tinha um colchão no chão, um ventilador barulhento e uma janela que dava para o muro do vizinho. E tinha, pela primeira vez em muito tempo, gente, uma mulher na cozinha fazendo café. Um rádio ligado baixinho, o cheiro de comida de verdade. Helena deitou naquele colchão com o filho do lado. Olhou para o teto rachado e fez uma segunda promessa. A que ia guiar os 15 anos seguintes da vida dela. Um dia, esse menino vai poder olhar para qualquer pessoa nesse mundo de igual para igual. Inclusive para eles. Principalmente para eles. E esse dia eu construo com as minhas mãos. Sem pedir nada para ninguém. E foi assim que ela chamou o menino de Theo. Não era nome de família nenhuma. Não era nome de Aragão. Era só um nome bonito. Curto. Que cabia na boca e no coração. Um nome que era só dele e de mais ninguém. Os primeiros anos foram os mais duros. E foram os que não aparecem em foto nenhuma. Helena acordava às 4 da manhã, na cozinha emprestada da Dona Cida. Batia a massa no braço porque não tinha batedeira. E às 6 já estava na porta do metrô, com a caixa de isopor pendurada no pescoço. Vendendo bolo de pote para quem passava correndo para o trabalho. R$ 10 os 3 potes. A receita era da Dona Cida. Aquela de leite ninho com morango que fazia a fila crescer. O Theo ficava amarrado num pano nas costas dela nos primeiros meses. Depois num carrinho de segunda mão do lado da caixa. Depois, quando já andava. Brincando com as tampas de plástico no chão enquanto a mãe trabalhava. Ele aprendeu a contar dinheiro antes de aprender a ler. Teve dia de vender tudo
e voltar para casa cantando. E teve dia de chover, de ninguém parar, de Helena voltar com a caixa cheia e o troco do dia inteiro, somando menos que a passagem de volta. Nesses dias, a dona Cida esperava com o jantar pronto e não deixava ela falar em desistir. Desistir de que a dona Cida dizia, batendo a colher na panela. Você tem um filho olhando, e filho não vê a mãe ganhar. Minha filha, filho vê a mãe levantar. Levanta, e Helena levantava, todo santo dia. Do chão, ela levantava. Teve um dia, quando o Theo tinha uns 7 anos, que ele voltou da escola calado. Ficou o jantar inteiro cutucando a comida sem comer. Até que soltou, sem olhar para ela, que tinha tido dia dos pais na escola. E um menino perguntou por que ele não tinha pai. E riu na cara dele. Helena pousou o garfo. Não brigou. Não chorou. Não prometeu ir puxar orelha de menino de escola. Ela puxou a cadeira para perto da do filho e falou uma coisa que o Theo carregou pro resto da vida. Escuta aqui. Pai não é quem faz. Pai é quem fica. Tem gente que faz e não fica. E essa gente não é pai de ninguém. É só um moço que passou. E tem gente que não fez e fica a vida inteira. Ela apontou o queixo na direção da dona Cida, que fingia lavar louça, mas estava escutando cada palavra. Aquela ali não te fez, e é mais tua avó do que qualquer avó de sangue vai ser um dia. Então, da próxima vez que perguntarem do teu pai, você responde assim, de cabeça erguida, eu tenho uma mãe que dá conta de 2. E acabou. O Theo mastigou aquilo devagar. Do jeito dele. No dia seguinte foi para a escola e não abaixou a cabeça. Nunca mais aquela pergunta o pegou desprevenido. A confeitaria veio devagar. Tijolo por tijolo. A banca virou carrinho. O carrinho virou um cantinho dividido com uma lanchonete. E num dezembro qualquer, com uma economia de anos e um empréstimo pequeno que ela pagou até o último centavo antes do prazo, a Aurora abriu as portas com o nome dela pintado na fachada. A dona Cida cortou a fita com uma tesoura de cozinha, chorando feito criança, jurando que era a coisa mais bonita que ela tinha visto na vida inteira. E, pra Helena, era mesmo. O tempo passa mais rápido do que a gente conta. 15 anos depois. Quem entrava na Aurora numa manhã de sábado não fazia ideia de que aquela mulher atrás do balcão, de avental branco e cabelo preso, tinha saído um dia de uma maternidade com uma sacola de plástico e um bebê. A Aurora era uma confeitaria de esquina, dessas que viram ponto de bairro, com 7 mesas lá dentro e mais 4 na calçada, e uma fila que dobrava o quarteirão nos fins de semana. Não ficou rica, ficou de pé, que é uma coisa diferente. E para quem começou do chão, é a coisa mais parecida com voar que existe. Os Aragão, esses, Helena havia longa, do jeito que a gente vê uma tempestade acontecer do outro lado da cidade sem molhar a gente. Via numa capa de revista na banca, via numa reportagem passando na televisão pendurada num canto da Aurora, enquanto os clientes tomavam café sem prestar atenção. O Grupo Aragão, isso. O Grupo Aragão, aquilo. Um prédio novo na Faria Lima. Um negócio de bilhões. Dona Solange recebendo um prêmio de mulher do ano com aquele mesmo jeito calculado de 15 anos atrás. E o Otávio sempre um passo atrás da mãe nas fotos. Mais velho. Mais duro. Com uma coisa apagada no fundo do olhar que as revistas chamavam de discrição e que Helena, para si mesma, chamava de outra coisa. Uma vez, uma cliente comentou, folheando uma dessas revistas em cima do balcão, que aquele Otávio Aragão nunca tinha casado. Estranho, né? Um homem daquele, todo aquele dinheiro. E sozinho. Dizem que não tem filho, não tem herdeiro, não tem nada. Toda aquela fortuna e nenhum nome para deixar. Helena serviu o café da cliente sem dizer uma palavra. Só guardou aquilo num canto da cabeça, do mesmo jeito que guardou o papel dentro da carteira 15 anos antes. Um homem sem herdeiro, uma fortuna sem nome para passar adiante. Ela não sabia ainda para que aquela informação servia, mas já tinha vivido o suficiente para saber que informação daquele tamanho nunca cai no colo da gente à toa.
O Theo cresceu ali dentro, entre o cheiro de fermento e o barulho da batedeira. Aos 15 anos era um menino alto demais para a idade, de queixo forte. Aquele queixo que a dona Cida previu no banco da maternidade, um menino esperto, de olho vivo, que ajudava no balcão nos fins de semana e discutia futebol com os clientes velhos como se fosse íntimo de cada um. Era um bom menino. E era um menino que fazia, de vez em quando, a pergunta: mãe, e o meu pé? Sempre pegava a Helena de jeito, porque nunca vinha na hora esperada. Vinha no meio de uma tarefa de escola, no meio de um filme. Uma vez veio no meio do jogo, com um menino de olho na tela, sem olhar para ela. Do jeito que a gente pergunta as coisas que doem, olhando para qualquer lugar menos para a pessoa. E Helena, ao longo de 15 anos, aprendeu a responder aquilo de um jeito que não era mentira, mas também não era o veneno inteiro. Ela dizia que o pai era um homem que tomou uma decisão errada num momento importante, que essa decisão não tinha nada a ver com quanto o Theo valia, e sim com quanto aquele homem era covarde. Que um dia, se o Theo quisesse, ela ia contar tudo, cada detalhe, sem esconder nada, mas que esse dia ele escolhia, não ela, e que enquanto ele não escolhesse, bastava saber de uma coisa só: ele nunca, nem por um segundo, foi rejeitado por ser pouco, foi rejeitado por gente que era pequena demais para caber nele. O Theo aceitava isso do jeito que criança aceita as coisas grandes, guardando num canto para mastigar mais tarde. E a Helena achava, sinceramente, que aquele dia da escolha ainda estava longe. Achava que tinha tempo. Ela não tinha. A dona Cida envelheceu junto com a Aurora. Já não limpava mais nada. Helena não deixava, mas fazia questão de sentar na primeira mesa toda manhã, tomar o cafezinho dela e dar palpite em tudo. Virou a avó oficial do Theo, a chefe não oficial da cozinha e a única pessoa no mundo que conhecia a história inteira, do banco da maternidade até o nome pintado na fachada. 3 mulheres, 3 idades, nenhum laço de sangue entre elas, e mais família do que muita gente de mesmo sobrenome consegue ser. Numa terça-feira de manhã, estava tudo assim. O Theo tinha dormido até mais tarde porque era feriado na escola. A dona Cida reclamava do preço do morango, que tinha subido de novo, e Helena tirava a primeira fornada do forno, cantando baixinho um samba velho que passava no rádio. Farinha no avental e a cabeça em lugar nenhum. A Aurora ainda vazia. O cheiro do primeiro pão de queijo subindo pela loja. Uma manhã igual a 1000 outras. Foi aí que um carro parou na frente da confeitaria. Não era carro de bairro. Era um daqueles carros pretos, altos, de vidro fumê, que quando param numa rua comum, fazem todo mundo virar a cabeça sem saber direito. Por quê? A dona Cida largou a xícara no pires. Helena viu da janela e sentiu, antes mesmo de entender, aquele aviso surdo que o corpo dá muito antes de a cabeça alcançar. O corpo lembra primeiro, e o corpo dela reconheceu aquele tipo de carro na mesma hora. Do carro desceu um homem de terno. Não era o mesmo do envelope. Aquele já devia ter se aposentado há muito tempo, mas era da mesma espécie. Terno bom, passos calmos, uma pasta na mão. Ele entrou na Aurora. Olhou em volta com um educado desprezo, aquele olhar de quem calcula o preço de tudo e acha tudo barato. E foi direto ao balcão onde a Helena estava parada de avental, com as mãos ainda sujas de farinha. A senhora é a Helena? Ele perguntou. Embora fosse óbvio que ele já sabia a resposta, a dona daqui sou eu. Vai querer o que ela respondeu. E continuou limpando as mãos no pano, sem pressa, porque tinha aprendido, ao longo de 15 anos, que a gente nunca deixa esse tipo de gente ver que a gente tá com medo. O homem pousou um cartão em cima do balcão, branco, grosso, com um nome gravado em relevo que Helena não precisou ler para saber. O corpo dela já sabia, mas ela leu mesmo assim, porque queria ter certeza absoluta de que o passado tinha voltado. 15 anos depois, batendo na porta da vida que ela construiu com as próprias mãos. Aragão, Dona Solange Aragão, o homem disse.
Com a voz de quem anuncia uma honra, gostaria de conversar com a senhora. Pessoalmente, é um assunto delicado e, digamos assim, urgente. Helena não pegou o cartão, deixou ali, na farinha, e cruzou os braços por cima do avental. Delicado e urgente. Ela repetiu as duas palavras devagar, saboreando o absurdo delas. Faz 15 anos que essa família não achou nada meu delicado nem urgente. Aconteceu o quê? Que de repente virou pressa. Isso a senhora conversa com a dona Solange. Eu só entrego o recado. Então leva um de volta. Helena descruzou os braços e deu meio passo pro lado do forno, sem tirar os olhos dele. Fala pra ela que a Helena não vai a lugar nenhum. Se essa família quer alguma coisa comigo depois de 15 anos, ela que venha. Aqui, na minha loja, de pé, igual todo mundo que entra por essa porta. O homem ia responder alguma coisa. O sorriso já pronto, quando a porta dos fundos bateu e a voz do Theo cortou a loja inteira, chamando pela mãe do jeito de sempre. Aquele jeito despreocupado de quem chega da escola morrendo de fome. Mãe! Sobrou pão de queijo e o menino entrou na área do balcão de mochila nas costas. Alto pra idade. De queixo forte. E parou no meio do passo quando viu o desconhecido de terno. Helena viu a coisa acontecer no rosto do homem. Viu ele olhar pro Theo. Viu ele reparar no queixo. Na altura, na testa. Viu ele fazer. Ali, em silêncio. A mesma conta que a dona Cida fez num banco de maternidade 15 anos antes. E viu, no fundo daqueles olhos de calcular preço, uma satisfação fria a acender. A satisfação de quem veio buscar uma coisa e acabou de confirmar, com os próprios olhos, que a coisa estava exatamente onde ele imaginava que ia estar. Ela deu um passo. Ficou entre o homem e o filho, o corpo virado em muro, do mesmo jeito que ficou naquele quarto de hospital 15 anos atrás. Ele já tá de saída. Theo, vai lá pra dentro guardar a mochila e lava a mão. A voz saiu calma. Por dentro. Não tava nem um pouco, porque ela entendeu. Naquele segundo, a coisa que ia virar a vida dela do avesso outra vez. Depois de 15 anos jogando o filho dela fora, os Aragão tinham voltado. E dessa vez não era para devolver nada. Um homem sem herdeiro, uma fortuna sem nome para passar adiante. E um menino de 15 anos com o queixo deles, parado no meio de uma confeitaria de bairro, comendo pão de queijo, sem fazer ideia de quem era. Dessa vez, eles não tinham voltado para pedir perdão. Tinham voltado para levar. Levou 3 dias para Dona Solange engolir o próprio orgulho e mandar o carro preto parar de novo na frente da Aurora. Só que dessa vez ela mesma desceu. Entrou na confeitaria de salto alto e óculos escuros. Correu os olhos pelas 7 mesas, pelas 4 cadeiras da calçada, pelo balcão de vidro cheio de brigadeiro e pão de queijo. E alguma coisa no canto da boca dela se torceu, do jeito de quem sente cheiro de coisa barata sem querer sentir. Sentou na mesa do fundo sem que ninguém mandasse e esperou, porque Dona Solange era desse tipo que espera o mundo vir até ela. Helena terminou de atender uma cliente antes de ir lá. De propósito, deixou a mulher mais poderosa que ela conhecia esperando 3 minutos numa mesa de confeitaria de bairro. E cada segundo daqueles foi uma vingança pequena que só ela entendeu. Café, Helena perguntou, parada ao lado da mesa, o bloquinho de pedido na mão, como se a Solange fosse uma freguesa igual às outras. Senta, Helena. Eu tô trabalhando. Se a senhora quer conversar, conversa comigo em pé. Café ou não. Solange tirou os óculos. Encarou a Helena com aqueles olhos que 15 anos não tinham amaciado nem um pouco. E por um segundo pareceu que ia dar uma ordem. Mas não deu. Respirou. Ajeitou a bolsa no colo. E mudou de estratégia com a facilidade de quem faz isso a vida inteira. Eu vou ser direta. Então, já que você gosta de trabalhar. Ela juntou as mãos em cima da mesa. Eu preciso do menino. Helena não disse nada. Só ficou ali, de pé, esperando o resto. Porque com aquela gente sempre tinha um resto. O Otávio não tá bem. Solange falou aquilo sem tremor.
Do mesmo jeito que informaria uma queda na bolsa. O coração dele tá falhando. Os médicos falam em meses. 1 ano no melhor cenário. E ele não tem filho. Não tem herdeiro. Você entende o que isso significa para um grupo do tamanho do nosso O controle da família inteira tá amarrado num nome de sangue, sem um herdeiro direto do Otávio. Quando ele morrer, tudo que meu marido e eu construímos em 40 anos escorre pela mão para um bando de primos gananciosos que eu passei a vida mantendo longe. Ela fez uma pausa e olhou para Helena como quem oferece um favor. Aquele menino ali dentro é a única solução que existe. E eu vim aqui, pessoalmente, te dar a chance de fazer parte disso do jeito bom. Helena pousou o bloquinho na mesa. Devagar. Puxou a cadeira da frente e sentou. Finalmente. Mas não porque a Solange mandou. Sentou porque as pernas dela precisaram. Deixa eu ver se eu entendi, ela disse. E a voz saiu baixa. Controlada. A voz que ela usava com um fornecedor que tentava passar a perna nela. Faz 15 anos. Seu filho olhou para esse menino recém-nascido e disse na frente de um hospital inteiro que ele não era dele. A senhora ajudou. A senhora mandou um homem no dia seguinte tentar comprar meu silêncio com um envelope. E agora? 15 anos depois. Quando o sangue dele virou dinheiro que vocês precisam. Vocês voltam querendo ele de volta. É isso. Não seja dramática. As coisas eram diferentes naquela época. As coisas não eram diferentes. Vocês é que eram os mesmos. Continuam sendo. Helena se inclinou para frente. A senhora não veio buscar um neto. A senhora veio buscar uma solução de negócio que, por acaso, tem 15 anos e come pão de queijo na minha cozinha. Foi a primeira vez que Helena viu a Solange piscar. Um piscar rápido, quase nada. O tipo de coisa que só quem está olhando muito de perto percebe. Mas pisco, eu tô oferecendo para ele o mundo. Helena. A voz da Solange endureceu. O sobrenome, Aragão. As melhores escolas do planeta. Uma herança que ele não gastaria em 10 vidas. Você quer negar isso pro seu próprio filho por causa de mágoa sua, por causa de orgulho? Que tipo de mãe faz isso? E aí, Helena riu. Não foi um riso alegre. Foi o riso de quem já ouviu essa mesma música com outra letra. Que tipo de mãe? Ela repetiu. Saboreando. A senhora tá mesmo sentada na minha loja, que eu levantei do chão com essas 2 mãos, me perguntando que tipo de mãe eu sou. Helena se levantou. Escuta aqui. E escuta bem. Porque eu só vou falar uma vez. O que do Theo? O Theo decide. Ele já tem idade. Se um dia ele quiser o sobrenome de vocês, a herança de vocês, o inferno inteiro de vocês, é escolha dele e eu vou apoiar. Mesmo doendo. Mas ninguém vai comprar meu filho, nem com envelope, nem com imperio. A senhora já tentou uma vez. Não deu certo. E eu tô 15 anos mais forte do que da última vez. Solange se levantou também. E por um instante, as duas ficaram frente a frente. A mulher que tinha tudo e a mulher que tinha construído tudo, e o ar entre elas ficou pesado o suficiente para fazer a dona Cida, lá do balcão, parar de mexer na registradora. Você acha que isso aqui é uma negociação? Solange disse. Baixinho. E o veneno voltou para a voz dela como quem volta para casa. Não é. Eu vim aqui por educação. Mas eu não preciso da sua licença para reivindicar meu próprio sangue. Minha querida, tem advogado para isso. Tem juiz para isso. E eu tenho os melhores que o dinheiro compra. Pensa com carinho, porque a próxima pessoa que vai bater na sua porta não vai pedir café. Ela botou os óculos de volta e saiu. O salto batendo no piso da Aurora como quem carimba uma sentença. Helena ficou parada no meio da loja até o carro preto sumir na esquina. Só então percebeu que estava com as mãos fechadas com força. E que a dona Cida já estava do lado dela. A mão pousada nas costas dela. Sem dizer nada. Do jeito que só a dona Cida sabia não dizer nada. O que a Helena não viu foi o que aconteceu dentro daquele carro. Solange sentou no banco de trás. Mandou o motorista andar. E ficou olhando a cidade passar pela janela fumê. E por um momento, Suuma,
quando não tinha mais ninguém para impressionar. O rosto dela cedeu. Os ombros baixaram. A mão dela, cheia de anéis, tremeu de leve em cima da bolsa, porque a verdade que a Solange não dizia nem para si mesma é que ela estava perdendo. O império que ela segurou com unha e dente por 40 anos estava rachando por baixo dos pés dela. Os primos avançando, os bancos fazendo perguntas. O filho morrendo. E aquele menino numa confeitaria de bairro era mesmo a última carta que ela tinha na mão. Uma mulher acostumada a mandar no mundo, encurralada, jogando a última ficha. Isso é uma coisa perigosa. Rato encurralado morde. E rato rico morde com advogado. Naquela noite, Helena fez a coisa que ela vinha adiando havia 15 anos. Ela esperou o movimento da aurora acabar. Fechou a loja. Mandou a dona Cida ir descansar. E chamou o Theo para sentar com ela numa das mesas vazias, com a luz da cozinha ainda acesa lá atrás. O menino sentou meio de lado, o celular na mão, esperando o sermão de sempre sobre nota ou sobre bagunça. Larga o celular um pouquinho, ela disse. Eu preciso te contar uma coisa. Aquela coisa que eu falei que um dia eu ia contar quando você quisesse. Chegou a hora de você querer. Só que dessa vez não é você que está escolhendo. É a vida que escolheu por nós. O Theo baixou o celular devagar. Ele conhecia a mãe. Sabia quando era para prestar atenção. E Helena contou. Contou tudo. Contou do hospital. Do papel dobrado em 3. Da frase dita para a maternidade inteira ouvir. Contou do envelope. Do eu não vendo o nome do meu filho. Da dona Cida, no banco de espera. Contou do exame falso guardado na carteira por 15 anos. Contou quem era aquele homem de terno que ele viu na loja de manhã. E por que ele olhou para o queixo do Theo daquele jeito. E contou, por último, o mais difícil, com a voz mais firme que ela conseguiu segurar, que o pai dele era o Otávio Aragão, dono de Meia São Paulo, e que esse homem estava morrendo, e que a avó dele tinha vindo naquela manhã não para pedir desculpa, mas para buscar ele feito quem busca uma encomenda atrasada. O Theo não disse nada por um tempo longo. Ficou olhando para a própria mão em cima da mesa. Quando falou, a voz saiu rouca, uma voz de menino tentando ser homem. Então, tipo, eu tenho um pai vivo, rico, e ele sabia de mim esse tempo todo, e nunca. Ele parou, engoliu. Nunca nem quis saber se eu estava vivo. Theo, não. Deixa eu falar. Ele levantou a mão. E naquele gesto tinha tanto da Helena que doeu. 15 anos. Mãe, Dia dos Pais na escola. Aquele menino rindo da minha cara. Você fazendo bolo de pote de madrugada. E o cara tava lá, do outro lado da cidade, num prédio de vidro. Sabendo, a voz dele quebrou no fim, mas ele segurou. Por quê? O que eu fiz? E aquilo? Aquela pergunta. O que eu fiz? Foi a coisa que quase acabou com a Helena. Porque era a mesma pergunta que ela tinha visto no rosto dele quando ele tinha 7 anos. Agora, com 15, ainda sem resposta. Ela puxou a cadeira, chegou perto, segurou o rosto do filho com as 2 mãos e obrigou ele a olhar para ela. Você não fez nada. Escuta o que eu tô falando. Você não fez absolutamente nada. O erro nunca foi seu. Nunca. O erro foi de um homem covarde e de uma mulher cruel, que eram pequenos demais para ver o que estavam jogando fora. Você é a melhor coisa que já saiu de mim. E a única burrice deles foi não perceber isso a tempo. O Theo deixou ela segurar o rosto dele por um segundo. Depois se afastou. Do jeito que adolescente se afasta quando tá com medo de chorar na frente da mãe. Ficou olhando pela vitrine da Aurora para a rua escura lá fora. Eu quero ver ele disse. Theo. Não é tão simples. Eu quero ver ele. Mãe. Ele virou. E agora tinha o queixo dos Aragão erguido, do jeito Aragão de erguer. Não para abraçar. Não para chamar de pai. Eu quero ver a cara do homem que fez isso com você. Com a gente. Eu quero olhar para ele e ele olhar para mim. Só isso. Eu tenho esse direito. Você mesma sempre falou um dia eu escolho. Tá bom. Eu escolhi. Eu quero ver. Helena olhou para o filho e viu.
pela primeira vez. Que ele não era mais o menino que ela podia proteger, tampando os ouvidos com o próprio corpo. Ele tinha crescido bem debaixo do nariz dela. E a decisão? Aquela decisão não era mais dela para tomar. Ela podia acompanhar. Não podia impedir. Tá bom, ela disse. E cada letra doeu. Você vai ver. Mas você vai comigo. E na primeira vez que aquela gente tentar te transformar em moeda de troca, a gente vira as costas e vem embora. Combinado. Combinado. O que Helena não sabia, o que ela não tinha como saber, é que o Theo não ia esperar por ela. Adolescente de 15 anos, com o queixo dos Aragão e o orgulho da Helena, não é o tipo de pessoa que espera. No sábado seguinte, enquanto a Aurora fervia de clientes e a Helena mal tinha tempo de respirar atrás do balcão, o Theo saiu pela porta dos fundos com uma desculpa qualquer sobre ir na casa de um amigo, e pegou um ônibus, e depois outro, e foi parar, sozinho, na frente do prédio de vidro mais alto da Faria Lima, com o nome Aragão em letras de metal escovado brilhando no topo, olhando para cima daquele jeito de quem tá pequeno demais e grande demais ao mesmo tempo. Chegar até o Otávio foi mais fácil do que o Theo imaginou. E foi aí que ele entendeu a primeira coisa sobre aquela família. Ele chegou na portaria. Disse o nome. Disse que era filho do Otávio Aragão. E esperou rirem da cara dele. Ninguém riu. A recepcionista ficou branca. Pegou o telefone. Falou baixo. E em 5 minutos, um homem de terno desceu correndo. O mesmo tipo de homem de sempre. E olhou para o Theo com uma cara que misturava susto e cálculo. Eles já sabiam da existência dele. Já estavam esperando. Só não esperavam que ele viesse sozinho. De tênis surrado e mochila. Bater na porta antes de ser convocado. Levaram ele para cima. Andar após andar num elevador de vidro que mostrava a cidade encolhendo embaixo. E enquanto subia, o Theo pensou na mãe descascando morango de madrugada. E cada andar que subia era um soco silencioso. O Otávio estava numa sala enorme, de janela do chão ao teto, sentado numa poltrona perto do vidro, com um cobertor nas pernas mesmo fazendo calor. Estava magro, muito mais magro do que nas fotos das revistas. A pele tinha um tom que Helena teria reconhecido. Aquele tom de gente cujo corpo está começando a desistir. Quando ele viu o Theo parado na porta, ele tentou levantar. E não conseguiu de primeira. E teve que apoiar na poltrona. E naquele esforço todo para ficar de pé na frente do filho, tinha alguma coisa que o Theo não queria sentir, e sentiu mesmo assim. Os dois se olharam. O mesmo queixo, a mesma testa. O rosto do velho era o rosto do menino daqui a 40 anos. E o rosto do menino era o rosto do velho 40 anos atrás. E nenhum dos dois precisou de exame nenhum para saber o que o corredor inteiro já sabia. Você veio, Otávio, disse. A voz dele estava fraca, mas tremeu de um jeito que não era só do corpo. Meu Deus! Você veio. Eu vim ver. Só isso. O Theo cruzou os braços. E o gesto. De novo. Era tão da Helena que doeria em quem soubesse. Não pensa que é outra coisa. Você é tão... O Otávio deu um passo e teve que parar para respirar. Você é a cara dela. E a minha. Você é as duas coisas. Eu sou a cara de quem me criou. O Theo não descruzou os braços. E não foi você. O Otávio encaixou o soco. Baixou a cabeça. E quando levantou de novo, tinha água nos olhos. E a coisa mais estranha do mundo pro Theo foi ver um homem daquele tamanho. Daquele poder. Chorando na frente dele por causa dele. Eu não vou pedir para você me perdoar, o Otávio disse. Eu não tenho esse direito. Eu sei que não tenho. Mas me deixa. Me deixa te conhecer. Um pouco. O tempo que eu tiver. É só isso que eu peço. Me deixa saber quem você é antes de... Ele não terminou a frase. Não precisou. O Theo entendeu o que vinha depois do antes de... O Theo ficou ali parado. E por um segundo perigoso, ele quase sentiu pena. O velho na poltrona. O cobertor no calor. Aquele esforço todo para ficar de pé. Era fácil odiar um monstro. Era difícil odiar um homem magro chorando. E o tio,
que tinha ensaiado no ônibus, cada frase dura que ia dizer. Se pegou sem nenhuma delas na boca, porque agora foi o que saiu. Mais baixo do que ele queria. Por que só agora? Que você tá morrendo. Se você não tivesse ficado doente, você ia me procurar algum dia? Fala a verdade. Uma vez na vida, fala a verdade para mim. E o Otávio abriu a boca para responder. E o Theo viu que a resposta honesta era não. Viu que o velho sabia que era não. E os dois ficaram ali, sabendo que os dois sabiam. E aquilo doeu mais do que qualquer mentira teria doído. E teria sido um momento. Poderia ter sido o começo de alguma coisa. Ali, os dois naquela sala de vidro. Mas foi exatamente nesse ponto que a porta abriu e a dona Solange entrou. E atrás dela um homem de óculos de armação cara, segurando uma pasta. E a Solange olhou para o Theo e abriu um sorriso. E disse, com a voz mais doce que o Theo ia ouvir dela na vida: o herdeiro chegou. Que maravilha! Ricardo, cadê os documentos? A gente pode adiantar o reconhecimento hoje mesmo. Enquanto ele está aqui, o médico já pode colher o material para o exame oficial também. Para deixar tudo registrado antes que os primos comecem a fazer barulho. E o Theo, parado no meio daquela sala, ouviu a palavra herdeiro. Ouviu documentos. Ouviu material para o exame. Ouviu antes que os primos comecem a fazer barulho. E entendeu. De um golpe só, que ele não tinha entrado numa reunião de família, tinha entrado numa reunião de negócios. E ele era o produto. Eu não vim assinar nada, ele disse. E a voz saiu mais alta do que ele planejou. Claro que não. Meu bem, Solange respondeu, sem parar de sorrir, se aproximando com a pasta. É só uma formalidade. A gente cuida de tudo. Você não precisa entender agora. Você é novo. Mas essas coisas têm um tempo certo. E o tempo do seu pai. Infelizmente, eu falei que eu não vim assinar nada. O Theo deu um passo para trás. E olhou para o Otávio. Esperando, sem saber exatamente o quê. Esperando talvez que o pai dele, o pai que tinha acabado de chorar por ele, dissesse alguma coisa. Botasse a mãe no lugar. Defendesse ele. O Otávio abriu a boca. E hesitou. Meio segundo. Meio segundo em que ele olhou para a própria mãe. Aquele reflexo de 15 anos atrás. Aquele instinto de não brigar com a Solange que tinha custado a ele o filho da primeira vez. Meio segundo só. Mas o Theo viu. O Theo viu o pai dele hesitar entre ele e a Solange. Exatamente como devia ter hesitado num quarto de maternidade. E naquele meio segundo, o pouquinho de ponte que tinha começado a se armar entre os dois desabou inteiro. E o Theo disse, baixinho, mais para si mesmo do que para eles. Foi isso mesmo que aconteceu naquele dia. Você olha para ela primeiro. Sempre. E saiu. Passou reto pela Solange, pelo Ricardo, pela pasta de documentos. Entrou no elevador de vidro e desceu vendo a cidade crescer de novo embaixo dele. Andar após andar. Cada um soco na direção contrária. Quando pisou na calçada, o coração dele batia forte. Mas ele não chorou. Chorou no ônibus. Depois, encostado na janela. Sozinho. Do jeito que ele aprendeu com a mãe a chorar sem dar trabalho para ninguém. Lá em cima, na sala de vidro, o Otávio afundou de volta na poltrona. A Solange guardou a pasta com um suspiro impaciente e disse alguma coisa sobre adolescentes serem difíceis. Sobre dar tempo ao tempo. Sobre o Ricardo preparar uma abordagem mais firme. O Otávio não escutou. Ele estava olhando para a porta por onde o filho tinha saído. E sozinho. Sem plateia. Ele fez uma coisa que ninguém da família tinha visto ele fazer em anos. Tirou do bolso do paletó uma carteira gasta, e de dentro dela uma fotografia velha. Dobrada, quase apagada de tanto ser desdobrada. Uma foto de um bebê de 2 horas de vida, tirada de longe. Escondida, por alguém que ele tinha pago para tirar 15 anos atrás, e nunca teve coragem de contar para ninguém. Ele olhou para a foto. Olhou para a porta. E o homem mais poderoso daquela sala não tinha poder nenhum sobre a única coisa que ele queria. Enquanto isso, 3 andares abaixo, numa sala menor e sem vista,
O Ricardo fechou a porta do próprio escritório. Sentou e ficou olhando para o telefone. O Ricardo era o homem que a Solange chamava de Ricardo Cadê os documentos? Advogado da família havia 20 anos. O homem que resolvia. E o homem que, 15 anos atrás, tinha recebido de um médico de óculos um exame de verdade, com um resultado de verdade. E tinha ajudado a Solange a substituir por um falso. E tinha guardado o verdadeiro numa pasta trancada, porque advogado, bom nunca destrói uma coisa que um dia pode salvar a própria pele. Ele sabia o que aquele menino de tênis surrado significava. Não significava um herdeiro, significava uma bomba. Porque no dia em que aquele exame oficial fosse feito e desse positivo, alguém, uma hora, ia perguntar como é que o exame de 15 anos atrás tinha dado negativo. E aí a pergunta ia chegar nele. O Ricardo abriu a gaveta trancada. Olhou para a pasta velha lá dentro. E, pela primeira vez em 15 anos, começou a pensar de que lado ia ser mais seguro ficar. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você que está me ouvindo, se você fosse a Helena e o seu filho de 15 anos chegasse em casa com os olhos vermelhos de ter chorado escondido, depois de descobrir sozinho que o pai dele hesitou de novo, o que você faria? Ia até lá tirar satisfação, ia proteger o menino e fingir que aquela gente não existe, ou ia começar, bem baixinho, a afiar a única arma que você guardou por 15 anos numa carteira. Me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. A gente lê tudo. E segura, porque a partir de agora, essa história acelera. Helena descobriu que o Theo tinha ido sozinho quando ele voltou. Não pelo que ele disse. Porque ele não disse quase nada. Descobriu pelo jeito que ele largou a mochila no chão e foi direto para o quarto sem passar pela cozinha. Sem roubar um brigadeiro do balcão. Sem nada. Mãe sabe. Ela bateu na porta do quarto, entrou sem esperar resposta. E encontrou o filho deitado de lado. De frente para a parede. Ela não brigou por ele ter ido sozinho. Deitou na cama, atrás dele, do jeito que ela fazia quando ele era pequeno e tinha pesadelo. E esperou. Demorou. Mas ele acabou falando. Contou tudo. A sala de vidro, o velho magro chorando. O me deixa te conhecer. E depois, a Solange. E a palavra herdeiro. E o Ricardo. E a pasta. E o pior de tudo, o pai hesitando de novo, olhando para a mãe antes de olhar para ele. Ele fez de novo. Mãe, o Theo, disse para a parede. Do mesmo jeito. Eu vi. Foi rapidinho. Mas eu vi. Helena fechou os olhos. Naquele momento, deitada atrás do filho na cama estreita, ela tomou uma decisão que ia mudar tudo. Por 15 anos, ela tinha escolhido não brigar. Tinha escolhido construir em vez de destruir. Seguir em frente em vez de olhar para trás. Guardar o papel numa gaveta em vez de usar. E aquela escolha tinha sido a certa. Porque tinha dado no Theo, na Aurora, na vida deles, mas agora aquela gente tinha vindo mexer com o filho dela. Tinham feito o menino chorar escondido num ônibus. E uma coisa Helena sabia sobre si mesma. Uma coisa que a Solange ia demorar a descobrir mexer com a Helena. Tudo bem. Ela aguentava. Mexer com o Theo era outra história completamente diferente. Na segunda de manhã, ela deixou a dona Cida no comando da Aurora e foi até um lugar onde ela nunca tinha tido dinheiro para ir antes. Um escritório de advocacia. De verdade. Não o primo de uma cliente que fazia bico. Não o rapaz do balcão que estudava direito à noite. Um escritório com nome na porta. O melhor que os 15 anos de Aurora podiam pagar. Sentou na frente de uma advogada de Taieur. Botou a carteira em cima da mesa. Tirou de dentro dela um papel dobrado e amarelado de 15 anos. E disse, eu quero saber tudo o que esse papel pode fazer. E eu quero saber quem foi que fez ele. A advogada abriu o exame com cuidado. Franziu a testa exatamente como a dona Cida tinha franzido num banco de maternidade 15 anos antes. E depois olhou para Helena por cima dos óculos. A senhora guardou isso esse tempo todo. Guardei. A senhora tem noção do que isso é? Se for o que eu tô achando que é, me diz a senhora. Isso.
Dona Helena, se a gente conseguir provar que é falso, e provar quem mandou fazer, não é só um exame velho. É crime. Falsidade ideológica. No mínimo. E se envolveu médico, laboratório, cartório. A advogada tirou os óculos. Isso é o tipo de coisa que derruba uma família inteira. Mas eu preciso te avisar de uma coisa antes da gente começar. Gente com o dinheiro dos Aragão não cai fácil. Eles vão revidar. Vão tentar te sujar. Te intimidar. Chegar no seu filho. A senhora tem certeza que quer abrir essa porta? Helena pensou no Theo chorando no ônibus. Pensou na Solange perguntando na loja dela que tipo de mãe ela era. Faz 15 anos que eu tô com essa porta encostada, ela disse. Abre. E a máquina começou a andar. A advogada era boa. Das que trabalham calado. Em 2 semanas tinha confirmado o que a dona Cida já sabia de olho no banco da maternidade. O laboratório do exame nunca tinha existido. Endereço falso. Registro falso. Tudo montado. Mas o nome do médico que assinava era real. Um tal doutor que, 15 anos atrás, tinha sido médico particular de meia dúzia de famílias ricas de São Paulo, os Aragão entre elas, e que agora vivia aposentado numa casa grande no litoral, gastando um dinheiro que ninguém sabia direito de onde tinha vindo. A advogada quis ir com calma, montar o caso, ter tudo amarrado antes de encostar no médico. Helena não teve paciência. Num sábado, deixou a Aurora com a dona Cida de novo e dirigiu 3 horas até o litoral. Até um condomínio de casa grande de frente para o mar, onde um porteiro de luva branca guardava gente que gastava dinheiro de origem duvidosa. Ela não passou do portão. Não precisou. Falou o nome do médico. Falou o nome Aragão. E falou uma terceira coisa. A que abriu a cara do porteiro de susto. Fala para ele que a mãe do exame de 15 anos atrás está aqui. E que ela guardou o papel. 5 minutos depois, o médico apareceu no portão. Velho, de bermuda, com a mão trêmula que não combinava nem um pouco com a casa cara atrás dele. Ele não deixou ela entrar. Falou baixo, olhando para dentro do próprio condomínio como quem tem medo das próprias paredes. A senhora não devia ter vindo aqui. A senhora não sabe do que essa gente é capaz. Eu sei muito bem. Eu conheço eles faz 15 anos. Helena não se moveu 1 centímetro. O senhor assinou um exame falso. Doutor, sobre o meu filho. Sobre um bebê de 2 dias. Eu fiz o que me mandaram fazer. A voz dele quebrou. Uma voz de homem que carrega aquele peso há muito tempo. E não teve um dia sequer, em que eu não me arrependi. A senhora acha que esse dinheiro todo comprou o quê? Comprou o meu sono? Ele olhou para ela. E por um instante não era um cúmplice. Era só um velho cansado de si mesmo. Vá embora, minha filha. E se for para brigar com eles, briga direito. Não briga pela metade, porque briga pela metade com os Aragão é a mesma coisa que cutucar onça e sair andando devagar. Ele fechou o portão. Mas Helena voltou os 300 quilômetros de carro com uma coisa nova na mão. Invisível, mas pesada, a certeza de que o médico estava com medo. E quem tá com medo? Uma hora. Fala. E foi mais ou menos nessa hora que o telefone da Helena tocou com um número que ela não conhecia. Ela quase não atendeu. Do outro lado, uma voz de homem. Baixa. Tenza. Olhando por cima do ombro no meio das próprias palavras. Dona Helena, a senhora não me conhece. Meu nome é Ricardo. Eu trabalho. Ou trabalhava. Para a família Aragão. Uma pausa. Um barulho de porta se fechando ao fundo. Eu preciso conversar com a senhora. Pessoalmente. Não aqui. Não pelo telefone. E... rápido. Antes que a dona Solange perceba que eu sumi. Porque eu tenho uma coisa que faz 15 anos que eu devia ter jogado fora. E eu acho que chegou a hora dela aparecer. Só que antes desse encontro acontecer, o Otávio fez a burrada da vida dele. O Otávio não era burro. Foi importante entender isso. Ele era um homem inteligente, acostumado a resolver problemas do jeito que a família dele resolvia problema desde sempre. Com poder. Com dinheiro. Com um movimento grande e definitivo que não deixava espaço para discussão.
E agora ele tinha um problema que o dilacerava por dentro, um filho que tinha entrado na vida dele por uma porta e saído por outra em 20 minutos. Dizendo que ele olhava para a mãe primeiro. Ele tinha meses de vida. Ele não tinha tempo para conquistar aquele menino devagar. E a mãe dele, a Zolanga, estava tratando o Theo como mercadoria e afastando ele de vez. Então o Otávio fez o que os Aragão sempre faziam. Um movimento grande, definitivo. Ele achou que estava consertando tudo, sem falar com a Helena, sem falar com o Theo, sem pedir licença para ninguém. Porque homem que resolve com poder nunca pede licença. Ele foi ao cartório e reconheceu o Theo publicamente como filho e único herdeiro. Convocou os advogados. Mudou o testamento. E, para garantir que os primos e a própria mãe não pudessem desfazer nada depois que ele morresse, fez a coisa mais Aragão que existe e soltou a notícia. Deu de bandeja para a imprensa. Empresário Otávio Aragão reconhece filho secreto e o nomeia herdeiro do grupo bilionário. Ele achou que estava dando ao Theo um escudo, uma fortuna, um nome, uma proteção contra a própria família. Ele achou que finalmente estava fazendo. 15 anos atrasado. A coisa certa, o que ele fez, foi jogar um menino de 15 anos, que descascava morango na confeitaria da mãe, no meio de um furacão. Helena soube pela televisão. A mesma televisão pendurada no canto da Aurora, onde ela via os Aragão de longe, havia anos. Agora escancarando o rosto do Theo. Uma foto tirada sabe-se lá de onde. Com o nome dele. A idade dele. E a manchete embaixo. Em 1 hora. Tinha jornalista na porta da Aurora. Em 2. Tinha câmera. Os clientes de sempre não conseguiam entrar. O telefone não parava. Uma mãe de um coleguinha ligou para perguntar se era verdade. A diretora da escola ligou preocupada com a segurança do Theo. E o Theo? O Theo trancou-se no quarto e não quis falar com ninguém. Porque, de repente, a cidade inteira sabia o nome dele. E ninguém tinha perguntado se ele queria. Foi a dona Cida que segurou a porta da Aurora naquele primeiro dia, enquanto a Helena corria atrás do Otávio no telefone e o Theo se trancava lá em cima. Foi a velha, de avental e quinelo, que plantou o corpo miúdo na entrada da loja e enfrentou a matilha de câmera com a autoridade de quem já limpou o chão de gente. Muito mais importante que jornalista. Meus queridos, ela dizia, sem levantar a voz mais do que o necessário. Aqui é confeitaria. Não é circo. Quem quiser pão de queijo, entra e paga. Quem quiser foto, vai fotografar a própria vida, que também deve estar uma bagunça. E foi empurrando o microfone com as costas da mão. Um por um. Feito quem espanta a mosca de cima do bolo. Não resolveu o furacão, mas deu a Helena. No meio do caos, 1 minuto de chão firme para pisar. Helena atravessou a loja lotada de câmera. Saiu na calçada. E ligou para o número do Otávio que a advogada tinha conseguido. Ele atendeu no primeiro toque. E teve a coragem. A burrice. De soar aliviado. Helena. Graças a Deus. Eu quis te ligar antes, mas... O que foi que você fez? Eu protegi ela. A voz do Otávio saiu cheia de uma certeza que fez a Helena fechar os olhos de raiva. Ele agora é reconhecido. É herdeiro. Ninguém pode tirar isso dele. Nem minha mãe. Nem os primos. Tem jornalista na porta da escola do seu filho. Otávio. Ela falou devagar. Cada palavra uma pedra. Tem câmera na minha loja. Tem gente ligando para saber se é verdade que o filho da moça do bolo de pote é o bastardo bilionário dos Aragão. Ele tá trancado no quarto sem querer comer. E você me liga aliviado. Silêncio do outro lado. Você fez de novo, Helena disse. E agora a voz dela tremia. Não de fraqueza. De fúria. Exatamente de novo. 15 anos atrás, você tomou uma decisão gigante sobre a vida dele sem perguntar. E acabou de fazer igualzinho. Você não protegeu ninguém. Você fez o que te fez sentir menos culpado. E chamou isso de proteção. Ela respirou. Você não sabe ser pai. Otávio. Você sabe ser Aragão, e são coisas diferentes. Nunca mais. Nunca mais.
Você toma uma decisão sobre o meu filho sem passar por mim, ele ainda é meu. Você abriu mão dele num hospital. Não dá para comprar de volta com uma manchete. Ela desligou antes que ele respondesse. E ficou parada na calçada, no meio das câmeras que ainda não tinham reconhecido ela, olhando para a janela do quarto do Theo lá em cima, onde a cortina estava fechada. E sentiu, pela primeira vez em 15 anos, que talvez tivesse cometido um erro ao abrir aquela porta. Porque agora a porta estava aberta, e o furacão tinha entrado, e ela não sabia mais como fechar. O Theo não foi para a escola no dia seguinte. Não por ordem da Helena, por decisão dele. Porque na noite anterior o celular dele tinha explodido de mensagem. E nem todas eram maldade. E de certo modo, as que não eram maldade eram até piores. De repente, meninos que nunca tinham falado com ele queriam ser amigos. Meninas que nunca tinham olhado para a cara dele mandavam coraçãozinho. Um primo distante que a Helena mal lembrava mandou mensagem falando em "A gente é família". E, no meio disso tudo, um print circulando num grupo da escola. A manchete com a foto dele e uma legenda embaixo: "O mendigo virou herdeiro", seguido de um monte de risada de emoji. Aquele menino, o mesmo tipo de menino do Dia dos Pais, 8 anos atrás, ainda existia. Só tinha ficado mais velho e aprendido a rir por escrito. O Theo mostrou o print para a mãe de manhã, na cozinha, sem dizer nada, só virando a tela para ela. Helena leu. E, pela primeira vez em muito tempo, não teve uma frase pronta para devolver, porque tinha uma coisa que ela sempre prometeu ao filho e que naquela manhã ela não conseguia mais garantir que enquanto ele fizesse a parte dele direito, o mundo ia deixar ele em paz. O mundo não estava deixando. E não era culpa do Theo. Era culpa de um homem que confundiu manchete com amor. Eu não pedi nada disso. Mãe. A voz dele estava diferente. Mais dura. Uma casca nova, crescendo por cima do menino. Eu só quis ver a cara dele. Só isso. E agora a escola inteira acha que eu fiquei rico. E a cidade inteira sabe meu nome. E aquele cara lá continua achando que fez uma coisa boa. Ele largou o celular na mesa. Eu não quero o dinheiro deles. Eu não quero o nome deles. Eu queria. Ele parou. E o que disse depois foi tão pequeno e tão grande que a Helena guardou para o resto da vida. Eu só queria que alguém tivesse me perguntado alguma coisa. Uma vez na vida. Uma vez Helena chegou perto. E dessa vez o Theo deixou ela abraçar. O que ele já não deixava fazia tempo. Grandão do jeito que estava. O queixo apoiado no ombro dela. E ela abraçou o filho no meio da cozinha da Aurora, entendendo que a guerra que ela estava prestes a começar não era mais por justiça. Nem por vingança. Nem por um papel guardado 15 anos. Era por aquilo ali. Para que aquele menino pudesse voltar a ser só um menino naquela mesma noite, com a rua finalmente esvaziada e o Theo dormindo de exaustão. O telefone de Helena tocou de novo. Era o Ricardo. A voz dele estava diferente agora. Me firma. A voz de um homem que tomou uma decisão perigosa e não vai voltar atrás. A senhora viu a notícia, ele disse. Então a senhora entende que o tempo acabou. Para a senhora. Para mim. Para todo mundo. Aquele exame oficial que a dona Solange quer fazer vai dar positivo. E quando der, o mundo inteiro vai olhar para o exame de 15 anos atrás, que deu negativo, e perguntar: como pode? Eu não vou estar por perto para responder. Uma pausa longa. Amanhã, 6 da manhã, na rodoviária do Tietê. Plataforma 42. Vem sozinha. Eu vou te entregar uma coisa que a dona Solange acha que não existe mais. O exame original, o de verdade. O que deu positivo 15 anos atrás, antes deles trocarem. Eu guardei. Advogado bom guarda tudo. Helena mal conseguiu respirar. Por que você está fazendo isso? Porque eles vão me entregar. A voz do Ricardo ficou amarga. Quando essa bomba estourar, e ela vai estourar, alguém tem que levar a culpa. E não vai ser uma Aragão. Vai ser o advogado que assinou embaixo. Eu passei 20 anos limpando a sujeira dessa família. Chegou a minha vez de ser a sujeira. Então não. Dona Helena.
Eu não tô fazendo isso por bondade. Eu tô fazendo isso porque afundar sozinho é burrice. E eu não sou burro. 6 da manhã. Plataforma 42. Não conta pra ninguém. Ele desligou. Helena ficou sentada no escuro da aurora, fechada por muito tempo. O celular apagado na mão. O coração batendo no ritmo de quem entende que chegou num ponto sem volta. Do lado de cima da cabeça dela, no fundo do armário. 15 anos de espera dentro de um papel dobrado. E amanhã, se aquele homem não tivesse mentindo, ela ia ter o par daquele papel. A mentira e a verdade. Finalmente juntas na mesma mão, ela quase não dormiu. Antes de tentar, sentou na cozinha com a dona Cida, as duas na luz amarela de sempre, uma xícara de chá esfriando entre elas, contou do Ricardo, da rodoviária, do envelope que ele prometeu. A dona Cida ouviu tudo mexendo devagar o chá que não ia beber. Você tá com medo de quê? Minha filha, ela perguntou no fim, não é do papel. Você guardou esse papel 15 anos. É medo de outra coisa. Helena demorou para responder. Porque a dona Cida, como sempre, tinha enxergado direto o fundo. Eu tô com medo de gostar disso, Helena disse. Baixinho. De abrir esse envelope e sentir prazer. De virar. Sei lá. Uma pessoa que faz mal pros outros porque fizeram mal para ela. Eu passei 15 anos escolhendo não ser isso. E agora eu tô indo numa rodoviária. 6 da manhã. Pegar uma arma. E uma parte de mim tá contente. Dona Cida. É essa parte que me assusta. A dona Cida pousou a colher. Pegou a mão da Helena por cima da mesa. Aquela mesma mão que ela tinha segurado a primeira vez num banco de maternidade 15 anos antes. Quando a Helena era só uma menina com um bebê e uma conta para pagar. Escuta uma velha. Tem diferença entre fazer mal e fazer justiça. E é fácil de ver qual é qual. Fazer mal. Você faz para machucar. Fazer justiça. Você faz para parar de ser machucada. Você não tá indo lá destruir aquela mulher porque isso te dá prazer. Você tá indo tirar o pé dela do pescoço do seu filho. Ela apertou a mão. Vai. Pega o papel. E, na hora de usar, você vai lembrar dessa diferença. Eu confio em você. Sempre confiei. Desde aquele banco, Helena não dormiu quase nada. Mas foi para a rodoviária de manhã, sem a dúvida que tinha antes de sentar naquela mesa. Às 5 da manhã já estava de pé. Deixou um bilhete para dona Cida. Beijou a testa do Theo dormindo. E pegou o primeiro ônibus pro Tietê no escuro. A rodoviária àquela hora era um formigueiro de gente indo e vindo. Mochila. Mala. Café ruim em copo de plástico. E no meio daquilo tudo, na plataforma 42, encostado numa coluna, um homem de casaco que não era de rodoviária. Olhando pros lados feito quem sabe que tá sendo procurado, o Ricardo reconheceu ela de longe, não disse oi. Só entregou na mão dela um envelope pardo, grosso, e falou rápido, baixo, os olhos correndo pela plataforma. Tá tudo aí. O exame original, com o resultado positivo e a data verdadeira. A ordem de serviço que a dona Solange assinou mandando fazer o falso, que eu tirei uma cópia na época porque eu não sou idiota. E o nome do médico, que mora no litoral e vai negar tudo até você mostrar isso para ele. Ele já ia saindo, mas parou, hesitou, e falou a última coisa. A coisa que ele quase não falou. A coisa que ia tirar o chão da Helena. Tem mais uma coisa aí dentro que a senhora não estava esperando. Eu ia tirar. Mas a senhora merece saber a verdade inteira. Não a metade que é confortável. Olha a última folha. É de 2 anos depois do parto. Depois. E ela engoliu. A dona Solange não foi a única que soube que aquele exame era falso e escolheu ficar calada. E antes que a Helena conseguisse perguntar o que aquilo queria dizer, o Ricardo sumiu no meio da multidão da rodoviária. Casaco e tudo. E ela ficou sozinha na plataforma 42 com um envelope pardo tremendo na mão. Ela abriu ali mesmo. Passou os olhos pelo exame verdadeiro. Positivo. Datado. Real. E o queixo dela tremeu de alívio. 15 anos de alívio de uma vez só.
Passou pela ordem de serviço com a assinatura da Solange. E a fúria voltou. E então chegou na última folha, a de 2 anos depois do parto. E o mundo da plataforma 42. Com todo o seu barulho de ônibus e gente e café ruim, ficou completamente, absolutamente em silêncio dentro da cabeça dela, porque naquela última folha tinha a prova de que, 2 anos depois de negar o filho num hospital, o Otávio tinha descoberto a verdade. E não tinha feito nada. O ônibus de volta da rodoviária levou 1h10. E Helena passou os 70 minutos com o envelope pardo apertado contra o peito. Do mesmo jeito que tinha segurado um bebê 15 anos antes, na saída de outra viagem que mudou a vida dela para sempre. A cidade acordava do lado de fora da janela. Gente indo trabalhar. Padaria abrindo a porta de ferro. O mundo seguindo como se nada estivesse acontecendo. E dentro da cabeça dela, a última folha girava sem parar. 2 anos. 2 anos depois de olhar para o filho recém-nascido e dizer que ele não era dele. O Otávio soube. Soube que o exame era falso. Soube que o Theo era sangue do sangue dele. E escolheu, por 13 anos, não fazer absolutamente nada. Ela achou que a raiva ia vir quente. Não veio. Veio uma coisa mais fria, mais pesada. Uma coisa que se instalou no fundo dela e ficou, porque uma parte de Helena sempre tinha guardado, num cantinho que ela nem admitia. A ideia de que o Otávio tinha sido um covarde uma vez só. Um homem fraco que num momento terrível acreditou na mãe, em vez de acreditar nela, era horrível. Mas era humano. Um erro. Agora ela sabia que não tinha sido um erro. Tinha sido uma escolha. E depois outra escolha. E depois 13 anos de escolhas todo santo dia de acordar, sabendo e não fazer nada. Quando ela chegou na Aurora, o Theo já estava de pé. E ele leu na cara dela que alguma coisa tinha mudado. Ela não contou tudo ainda. Sentou ele. Contou do Ricardo. Do envelope. Da prova de que o exame era falso e de que a Solange tinha mandado fazer. Contou a parte que libertava. Segurou a outra. A que envenenava. Porque tinha uma coisa que ela precisava fazer antes. E precisava fazer sozinha. Então tá provado, o Theo disse. Devagar. Tentando entender o tamanho daquilo. Você pode provar que eu sou filho dele. E que eles mentiram. Tá provado. E o que a gente faz com isso? Helena olhou para o filho. E disse a coisa mais verdadeira que ela sabia. A gente não faz nada com pressa. Eu passei 15 anos guardando esse papel para não virar uma pessoa que eu não ia reconhecer no espelho. Eu não vou virar essa pessoa agora. No último capítulo. Só porque finalmente tenho poder para isso. Primeiro eu vou olhar na cara deles. Depois a gente decide juntos. Você e eu. Tá bom. O Theo assentiu. E naquele assentir tinha uma confiança que os Aragão, com todo o dinheiro do mundo, nunca conseguiram comprar de ninguém. Helena marcou o encontro para o dia seguinte, através da advogada. E foi um encontro que a Solange não teve como recusar, porque a advogada mandou junto uma cópia de uma única página do envelope, a ordem de serviço, com a assinatura da Solange. Não precisou de mais nada. O carro veio buscar a Helena numa quinta de manhã, e dessa vez ela entrou no prédio de vidro da Faria Lima pela porta da frente, de cabeça erguida, com a advogada de um lado e o envelope pardo na bolsa, subindo no elevador de vidro que o filho dela tinha subido sozinho semanas antes. Foi na cobertura, não numa sala de reunião, na cobertura da família, o apartamento da Solange, com vista para a cidade inteira dos dois lados. E o Otávio estava lá, frágil, numa poltrona, mais magro ainda do que da última vez. Mas lá, porque ele tinha exigido estar. E por quê? Ela ia entender depois. Ele já sabia mais ou menos o que vinha e queria estar presente quando viesse. A Solange recebeu a Helena de pé, no meio da sala, com a elegância de sempre e uma frieza que já tinha uma rachadura no fundo. Então você achou alguma coisa, ela disse. Sem rodeio. Vamos ao ponto. Quanto você quer? E Helena, pela primeira vez em 15 anos naquela família, riu de verdade. Uma risada quase leve. A senhora não aprende. Ney. Ela abriu a bolsa, tirou o envelope
e foi colocando os papéis em cima da mesa de centro. Um por um. Devagar. Deixando cada folha fazer o seu barulho. O exame verdadeiro. Positivo. Datado de 15 anos atrás. A ordem de serviço mandando fabricar o falso. Assinada pela senhora. O depoimento do médico, que vai confirmar tudo. Porque ele tá velho. Tá com medo e tá cansado de carregar isso. Ela endireitou as costas. Eu não vim aqui vender meu silêncio. Dona Solange, eu vim aqui devolver o papel que a senhora achou que tinha jogado fora 15 anos atrás. Lembra, a senhora mesma me deu ele. Numa cama de hospital. Falou que não valia nada. Helena olhou nos olhos dela. Valia tudo. A Solange olhou para os papéis. E aconteceu uma coisa que Helena não esperava. A mulher não implorou. Não gritou. Não negou. Ela endireitou o queixo e começou a se defender. E o mais assustador foi que ela acreditava em cada palavra. Você quer que eu me arrependa? A voz da Solange saiu firme, quase serena. Não vou. Você era uma menina do nada. Sem família. Sem nome. Que engravidou do meu único filho no meio de uma fase em que ele fazia burrada atrás de burrada. Eu vi o que você era. Uma garota bonita com um plano. Eu já tinha visto isso antes. Várias vezes. Girando em volta do dinheiro dessa família, feito mariposa em volta de luz. Eu protegi o que era meu. Eu protegi o Otávio de uma vida amarrada a uma pessoa que ele escolheu num momento de fraqueza. El Rochou. Ela abriu os braços para a cobertura. Para a cidade. Para tudo. Ele teve uma vida grande, livre, sem uma dívida de pensão, sem uma briga na justiça. Sem uma sanguessuga pendurada no pescoço dele por 15 anos. Você chama isso de crueldade. Eu chamo de mãe fazendo o que mãe faz. Você, das pessoas, devia entender isso. E por um segundo perigoso, aquilo quase teve lógica. Quase. A sala ficou em silêncio. E Helena sentiu a força daquele quase, a força de uma mulher que passou 40 anos se convencendo de que monstro é herói. Quando o motivo é a família, Helena deixou-o quase pairar no ar, e então desmontou ele. Devagar, sem levantar a voz, porque ela tinha aprendido com aquela mesma mulher que quem grita já perdeu. A senhora quer que eu ache que a diferença entre a gente é que a senhora protegeu a família, e eu não. Helena falou olhando bem dentro dos olhos dela. Mas a diferença é outra. E a senhora sabe muito bem qual é. Eu também protegi a minha família. Eu protegi aquele menino de vocês por 15 anos. A diferença está no que cada uma de nós chamou de proteção. A senhora chamou de proteção mentir. Comprar médico. Forjar papel e mandar um recém-nascido embora num envelope. Eu chamei de proteção acordar às 4 da manhã. Vender bolo de pote na chuva e criar esse menino para ele nunca precisar de uma gota do dinheiro de vocês. As duas protegemos. Só que uma protegeu destruindo. E a outra protegeu construindo. E no fim, Dona Solange. Olha em volta. Helena abriu a mão para a cobertura. Pro filho que não estava ali. Pro império rachado. Olha o que sobrou da sua proteção. Um dia passa na minha loja e olha o que sobrou da minha. Aí a senhora me diz qual das duas foi mãe de verdade. A Solange não teve resposta. Pela primeira vez naquela sala, não teve resposta. Foi o Otávio que quebrou o silêncio. E foi aí que tudo virou. Conta pra ela o resto. Mãe. A Solange virou pro filho. E pela primeira vez a serenidade dela vacilou. Otávio. Não. Conta pra ela o resto. Ele se apoiou nos braços da poltrona e, com um esforço que fez todo mundo na sala prender a respiração, ficou de pé. Um homem morrendo, tremendo. De pé. Conta como você me contou. 2 anos depois, conta. Helena olhou de um para o outro e o chão começou a se mexer debaixo dela. Porque ela entendeu que a última folha, a que tinha ficado em silêncio na cabeça dela na rodoviária, ia finalmente falar em voz alta. O Otávio virou para Helena e contou ele mesmo, com a voz fraca e os olhos secos de quem já chorou tudo o que tinha para chorar.
2 anos depois do parto. Eu estava com dúvida. O menino. Você. A história inteira não me largava. Eu comecei a fazer perguntas. E aí a minha mãe, para me controlar, para me manter na linha, sentou comigo e me mostrou o exame verdadeiro, o positivo. E ela engoliu. Ela me mostrou a verdade não para me libertar, para me prender. Ela falou: agora você sabe. E agora você é cúmplice. E agora você não pode fazer nada, porque fazer alguma coisa te destrói junto comigo. E funcionou. Helena, funcionou por 13 anos. Eu soube que o Theo era meu filho. Eu soube que você tinha falado a verdade naquele quarto. E eu não fiz nada, porque a minha mãe transformou a verdade numa coleira. Covarde. Deixei ela me pôr a coleira. O silêncio na cobertura ficou tão grande que dava para ouvir o vento batendo no vidro dos dois lados. Helena olhou para Solanga e viu, pela primeira vez de perto, o que aquela mulher era de verdade. Não uma mãe protetora que exagerou. Uma pessoa que descobriu que amava o filho e usou esse amor como corrente. Uma pessoa que preferiu um filho preso e obediente a um filho livre e longe. E a Solanga, encurralada, fez a última coisa que ainda sabia fazer. Atacou. Eu te dei tudo, ela cuspiu, pro Otávio. E agora a serenidade tinha ido embora. E o que sobrou era feio. Tudo. Eu construí um império para você. Eu limpei cada sujeira sua. E você vai ficar aí, morrendo, me acusando na frente dessa mulher de confeitaria. Depois de tudo, foi exatamente isso que você nunca entendeu. O Otávio falou baixo. E a força daquilo não vinha do volume. Eu nunca quis o império. Mãe, eu queria um filho. E você me convenceu. Com a sua voz na minha cabeça, a vida inteira, de que as duas coisas não podiam existir juntas. Que escolher ele era trair você. Você me fez escolher entre a minha mãe e o meu filho num quarto de hospital. E eu escolhi errado. E passei 15 anos morrendo por dentro antes de começar a morrer por fora. Ele respirou. E cada palavra custava. Acabou. Eu não sou mais seu. Nem seu. Nem do grupo. Nem do nome. O tempo que me sobra é meu. E eu vou gastar ele tentando fazer a única coisa que ainda dá. Ele se virou para Helena. E a voz dele quase sumiu. Me deixa ver ele. Não como herdeiro. Não para assinar nada. Su. Me deixa pedir desculpa pro meu filho antes de eu ir. É a única herança que me interessa deixar. Que ele saiba que eu sei o tamanho do que eu fiz. Helena não respondeu na hora, porque não era a resposta dela para dar. Ela olhou para o homem frágil de pé no meio daquela cobertura. O homem que tinha negado o filho, que tinha sabido a verdade e calado por 13 anos. E que agora, tarde demais, tinha finalmente tirado a coleira. E ela sentiu muita coisa ao mesmo tempo. Não sentiu perdão. Perdão não era dela para dar também. Sentiu uma espécie de pena limpa, sem carinho e sem ódio. A pena que a gente sente por alguém que desperdiçou a própria vida e só percebeu quando já não dava para recomprar o tempo. Isso quem decide é o Theo, ela disse. E, Otávio, escuta bem se ele disser não. Você aceita o não. Sem manquete. Sem cartório. Sem movimento grande. Pela primeira vez na sua vida, você deixa outra pessoa decidir sobre você. Você consegue fazer isso? Consigo, ele disse. É a única coisa que eu ainda consigo. Foi quando ele deu o primeiro passo na direção da porta que o corpo dele desistiu. As pernas dobraram. A mão procurou a poltrona e não achou. E o Otávio caiu no meio da própria cobertura. E a advogada gritou. E a Solanga, por um instante, esqueceu o império e virou só uma mãe correndo para o filho no chão. O hospital era o mesmo tipo de lugar caro e silencioso onde tudo tinha começado 15 anos antes. Só que dessa vez não era uma maternidade. Era o outro lado da vida. Otávio entrou em estado grave. O coração, que já vinha falhando havia meses, tinha usado a última reserva para ficar de pé e enfrentar a mãe. E cobrou o preço. Os médicos falaram em dias. Talvez menos. Antes de contar pro Theo,
Helena fez uma coisa que ela não tinha planejado e que ninguém pediu. Ela foi ver o Otávio sozinha. Não pelo Theo. Por ela. Entrou no quarto do hospital numa manhã cedo, quando não tinha ninguém. Nem médico, nem maçolanga, nem advogado. Só os dois. 15 anos depois de outro quarto de hospital. Ela sentou na cadeira do lado da cama e ficou um tempo em silêncio, olhando aquele homem reduzido a quase nada. E ele acordou e levou um susto de vê-la ali. Helena, não vim brigar, ela disse. Nem vim perdoar. Que fique claro. Eu vim porque tem uma coisa que eu preciso te falar na cara antes de você ir. Olho no olho. Coisa que eu não vou ter outra chance de dizer. Ela respirou. Você me tirou muita coisa naquele outro quarto. Faz 15 anos. Me tirou o benefício da dúvida na frente de um hospital inteiro. Me deixou sair carregando fama de mentirosa. Me fez recomeçar a vida do zero. Com um bebê e uma sacola de plástico. Isso eu não vou fingir que não doeu. Doeu todo santo dia. Por muito tempo, o Otávio não desviou os olhos. Deixou cada palavra entrar. Mas eu vim te dizer uma coisa que talvez te surpreenda. A voz dela ficou mais baixa e mais firme ao mesmo tempo. Eu não te odeio. Não tenho mais espaço para isso. E não é um presente que eu tô te dando. É um presente que eu dou para mim mesma. Porque se eu tivesse te odiado esses anos todos, você teria ficado morando dentro de mim de graça. Sem pagar aluguel. Ocupando o lugar que eu precisei para levantar a Aurora e criar aquele menino. Eu não te dei esse espaço. E é por isso, Otávio, só por isso, que eu venci e você perdeu. Não é pelo papel. É porque eu segui vivendo. E você ficou preso naquele quarto de 15 anos atrás. Comigo. Sem nunca ter conseguido sair, ele ficou muito tempo calado. E quando falou, foi a coisa mais honesta que ele disse na vida inteira. Você tá certa. Eu nunca saí daquele quarto. Uma pausa longa. Obrigado por ter saído por nós dois. Helena se levantou. Na porta, parou. Sem se virar. Se o Theo quiser vir. Ele vem. Se não quiser, você aceita o não. E... Otávio. Uma última coisa. Aquela mulher que a sua mãe achou que era um plano. Uma sanguessuga atrás do dinheiro de vocês, ela criou o seu filho para ser 10 vezes o homem que essa família inteira nunca conseguiu ser. Pensa nisso no tempo que te sobra. E saiu, sem olhar para trás. Do jeito que ela já devia ter saído 15 anos antes, se tivessem deixado. E foi nesse ponto que Helena finalmente contou pro Theo a folha inteira. Sentou com o filho na cozinha da Aurora fechada, na luz amarela de sempre, com a dona Cida ali por perto, e contou a última parte, que o pai dele soube, 2 anos depois, e ficou calado 13 anos. O Theo ouviu tudo em silêncio. Quando acabou, ele levantou. Foi até a pia. Ficou de costas por um tempo, e quando falou, a voz dele estava dura de um jeito que doeu na Helena mais do que se ele tivesse chorado. Então ele sabia. O Theo falou para a parede. Todos esses anos, todos os dias dos pais. Toda vez que eu perguntei de você quem era o meu pai, ele sabia e ficou lá. No prédio de vidro. Calado. Ele virou. Não. Mãe, eu não vou. Ele quer me abraçar agora que está morrendo. Agora que a consciência está pesando. Agora que é conveniente para ele fechar a conta em paz. Não. Ele não me quis a vida inteira. Eu não quero ele nos últimos 3 dias. Theo, a resposta é não. E ele subiu para o quarto e fechou a porta. E Helena não foi atrás. Porque uma coisa ela tinha prometido a si mesma, ela nunca, jamais, ia obrigar o filho a fazer com o próprio coração o que os Aragão fizeram com o dela. A escolha era dele. Inclusive a escolha de dizer não, principalmente essa. Ela não empurrou. Deixou-o não existir. Deixou-o não respirar dentro da casa por um dia inteiro. Sem tocar nele. Sem tentar dobrar o filho com argumento nenhum. Mas foi a dona Cida, na tarde do dia seguinte, que sentou na beira da cama do Theo, do jeito que ela tinha sentado ao lado da Helena num banco de maternidade 15 anos antes, e falou com ele a única coisa que faltava.
Meu bem, eu não vou te dizer para ir. Ninguém tem esse direito. Namu. Ela alisou o cabelo do menino que ela viu nascer. Só vou te contar uma coisa que essa velha aqui aprendeu apanhando. Você não vai lá por causa dele. Ele não merece. E tudo bem que não mereça. Se você for, vai por causa de você. Porque tem uma coisa que fica pendurada dentro da gente quando a gente deixa uma porta bater sem ter olhado para dentro. E eu não quero que você carregue essa coisa a vida inteira, do jeito que a tua mãe quase carregou. Ir ou não ir. Isso. Mas pensa em quem fica com o peso depois. Não é ele. É você. O Theo ficou muito tempo calado. E então perguntou, tão baixinho que a dona Cida quase não ouviu. E se eu chegar lá e não sentir nada, aí você não sente nada. E volta para casa. E a gente faz um chocolate quente. Dona Cida sorriu. Não tem resposta errada. Meu amor, só tem uma resposta que é a tua. Naquela noite, o Theo bateu na porta do quarto da mãe. Tava de tênis, de casaco. E ele disse, mas eu vou para mim, não para ele. Eu sou eu quiser sair. A gente sai na hora que você quiser. Helena respondeu. Eu vou junto até a porta. Lá dentro, é você e ele. O quarto do hospital estava com a luz baixa. As máquinas faziam aquele barulho de máquina que a Helena reconheceu do fundo da memória. O mesmo som que embalou os primeiros dias de vida do Theo. Agora, embalando os últimos de outra pessoa, o Otávio estava menor do que nunca na cama grande, ligado a fios. Os olhos fundos. Quando o Theo entrou, ele levou um tempo para focar. E quando focou, os olhos dele se encheram. Mas ele não tinha mais força nem para chorar direito. Helena ficou na porta. O Theo foi até a cama, sozinho, e ficou ali de pé, olhando para o homem, sem dizer nada por um tempo longo. O silêncio entre os dois era o silêncio de 15 anos. Eu não vim te perdoar, o Theo disse. Finalmente. E a voz dele saiu firme. A voz da mãe dele. Eu quero que você saiba disso antes de qualquer coisa. Eu sei que você sabia. 2 anos depois, eu sei que você ficou calado 13 anos. Isso eu não perdoo. Talvez um dia, não sei. Hoje. Não. O Otávio fechou os olhos e assentiu. Devagar. Aceitando cada palavra como quem recebe uma conta justa. Mas eu vim, o Theo continuou. E agora a voz dele tremeu um pouquinho. Só um pouquinho. Porque a minha mãe me criou para ser uma pessoa que os Aragão nunca souberam ser. Uma pessoa que aparece. E porque tem uma coisa que eu passei a vida inteira querendo que alguém me perguntasse. E ninguém nunca perguntou. Então eu vou perguntar para mim mesmo. Aqui. Agora. E a resposta é sim. Ele se aproximou. O Otávio abriu a boca e o que saiu foi quase nada. Um fio de voz. A coisa que ele tinha atravessado 15 anos e uma cidade inteira para conseguir dizer, me deixa. Ele tentou levantar o braço da cama e não conseguiu, e o braço caiu. E ele tentou de novo. Me deixa te abraçar. Uma vez. Show uma vez. É tudo que eu peço. É tudo que eu sempre quis pedir. E o Theo. O menino que descascava morango de madrugada. O menino do Dia dos Pais. O menino que chorou sozinho num ônibus. Olhou para o pai que nunca teve. E escolheu. Ninguém escolheu por ele. Não foi a mãe. Não foi a dona Cida. Não foi a culpa. Não foi o dinheiro. Não foi a manchete. Foi ele. Ele se abaixou. Devagar. Sobre a cama. E deixou o pai passar aquele braço fraco em volta dele. E passou os próprios braços em volta daquele corpo que já quase não tinha peso. E abraçou. Não abraçou um pai. Não tinha pai ali para abraçar. Abraçou um homem quebrado que tinha desperdiçado a única coisa boa que a vida deu para ele. E que agora, tarde demais. Sabia disso. O abraço não era perdão. Era uma coisa maior e mais rara que perdão. Uma coisa que só quem foi criado por uma Helena aprende a dar era compaixão sem se trair. O Otávio chorou no ombro do filho. Baixinho. O choro seco de quem não tem mais água. E o Theo não chamou ele de pai. Nunca chamou. Mas ficou ali.
segurando. O tempo que precisou. Quando o Theo saiu do quarto, a Helena estava na porta, onde ela tinha prometido ficar. Ele não disse nada. Só chegou perto dela. E foi ele, dessa vez, que abraçou a mãe. Forte. O rosto escondido no ombro dela, do jeito que ele não fazia desde criança. Ficaram assim no corredor do hospital. Os dois. Um tempo longo, sem pressa nenhuma. Você tá bem? Ela perguntou. Baixinho. No cabelo dele. Não sei, ele disse. Acho que não. Mas tá tudo certo eu não estar bem agora. Né, tá tudo certo. Ela apertou mais o abraço. Você fez a coisa mais difícil que tem hoje. Você olhou para uma pessoa que te machucou a vida inteira e escolheu não deixar isso te virar pedra. Isso não é fraqueza. Filho, isso é a coisa mais forte que existe. O Theo se afastou um pouco e olhou para a mãe com os olhos vermelhos e um começo de sorriso torto. Aprendi com quem? E a Helena riu no meio do choro. Do jeito que a gente ri quando o peito tá cheio demais para caber num sentimento só. Saíram juntos pelo corredor. Mãe e filho. O filho já mais alto que ela. Deixando para trás um quarto onde um homem morria em paz com a única coisa boa que ele tinha feito. Tarde demais. Do lado de fora, o sol de São Paulo estava alto. Bonito. Indiferente. Do jeito que o sol é sempre nos dias em que a vida da gente vira do avesso. O Otávio morreu 3 dias depois. De madrugada. Com aquela fotografia velha e dobrada de um bebê de 2 horas presa entre os dedos. A enfermeira que tirou a foto da mão dele contou depois que ele estava com uma expressão que ela não sabia descrever. É a Helena. Quando soube exatamente o que era. Era a cara de um homem que morreu, tendo recebido a única coisa que valeu a pena na vida dele. E sabendo que não a merecia. As duas coisas ao mesmo tempo. É assim que se paga uma dívida grande, não com perdão fácil, com a verdade inteira. Dita na chara. Seguida de um abraço que a pessoa sabe que não ganhou. A queda dos Aragão veio depois. E veio do jeito que essas coisas vêm, quando a estrutura já estava podre por dentro. Rápido no fim. Depois de anos devagar. O escândalo do exame falso, uma vez fora da caixa. Não teve como voltar. Os primos que a Solange passou a vida mantendo longe usaram a brecha para tomar o controle do grupo. Os bancos, que já vinham desconfiados, apertaram. E o nome Aragão, aquele nome que a Solange colocou acima do próprio neto, virou sinônimo de uma velha história feia sobre uma família que negou uma criança e comprou um médico. Ela perdeu tudo, não numa tacada dramática. Aos poucos, uma sala de reunião de cada vez. Até sobrar só a cobertura e o silêncio. Teve uma noite, no meio dessa queda toda, em que a Solange ficou completamente sozinha na cobertura vazia. Os empregados já tinham ido embora. Os móveis caros continuavam ali. Mas a casa tinha aquele eco de lugar onde ninguém mora mais de verdade. E ela andou de um lado para o outro daquela sala imensa, de vidro dos 2 lados, com a cidade inteira acesa lá embaixo. A mesma cidade que um dia foi dela. Parou na frente do vidro. E, sem plateia, sem ninguém para impressionar, ela falou sozinha, baixinho, uma frase para ninguém. Pediu desculpa. Não para Helena, não pro Theo, nem pro Otávio. Pediu desculpa pro marido dela, morto havia anos. O homem com quem ela ergueu aquele império todo. Feito quem presta contas pro único sócio que ainda restava. Falou que tinha cuidado do nome, que tinha protegido tudo, e ficou esperando, no silêncio da cobertura. Uma resposta que não veio, de um morto que já não podia dizer a ela que talvez, só talvez, ela tivesse passado a vida inteira protegendo a coisa errada. Foi o mais perto de arrependimento que a Solange chegou. E mesmo isso, ela disfarçou de dever cumprido. Helena viu a Solange uma última vez. Muito tempo depois, por acaso, numa dessas coincidências que a vida arma, foi num café qualquer, não a Aurora, num bairro neutro. A Solange estava sozinha numa mesa de canto, mais velha, menor, sem o séquito, mexendo um cafezinho que ela também não ia beber.
E o mais estranho é que ela não parecia arrependida. Parecia perdida. Que é uma coisa diferente. Uma mulher que passou a vida inteira certa de uma coisa e descobriu, tarde demais para consertar, que a coisa toda era mentira. Ela viu a Helena. As duas se olharam por um segundo através do café cheio. E a Solange não pediu desculpa. Porque a Solange não sabia fazer isso. Nunca soube. Ela só disse, baixinho, mais para si mesma do que para Helena. Uma frase que ia ficar ecoando, eu achei que estava protegendo ele, e voltou a mexer o café. Não teve redenção. Não teve castigo de novela com ela algemada. Teve só uma velha sozinha numa mesa de canto, presa para sempre dentro de uma frase que ela ainda acreditava, sem entender que era exatamente essa frase. Esse amor torto que virou coleira, que tinha destruído tudo que ela jurou proteger. Helena não disse nada. Não precisava. Ela pegou o filho pela alça da mochila. O filho grande. Vivo. Inteiro. E saiu para a rua. Pro sol. E deixou a Solange lá dentro, com o café dela e a frase dela. Às vezes a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é continuar sendo ela mesma até o fim. Sobre a herança, foi o Theo que decidiu. Do jeito que a Helena tinha prometido que seria. Ele tinha direito a uma parte, mesmo com a queda, mesmo com os primos. E ele pegou uma parte. Sim, mas não para ele. Botou o dinheiro numa coisa que ele mesmo montou. Com a ajuda da mãe, um projeto que ajudava a mãe solteira a começar negócio próprio. Do zero. Com uma caixa de isopor e uma receita. Do jeito que a mãe dele começou. Chamou de Instituto Aurora. Ele disse que era a única forma que fazia sentido de usar o dinheiro dos Aragão, transformar ele em exatamente a coisa que os Aragão desprezaram. Uma mulher sozinha. De pé. Sem pedir licença. A primeira mulher que o Instituto ajudou apareceu na Aurora um dia sem que ninguém tivesse chamado. 20 e poucos anos. Sem dinheiro. Com um bebê amarrado no peito num pano. E aquela cara que a Helena reconheceu na mesma hora. Porque foi a cara dela num banco de maternidade 15 anos antes. A moça não fazia ideia de que a dona daquela confeitaria já tinha sido ela um dia. Só sabia que precisava de uma chance e não sabia mais onde pedir. Eu, Theo, que já era quase um homem feito, atendeu ela pessoalmente. Sentou na mesa com ela. E começou tudo de novo. Do zero. Do mesmo jeito que tinha começado com ele, uma caixa de isopor emprestada. Uma receita. E alguém do outro lado da mesa dizendo, olhando no olho, você consegue. A Helena olhou aquela cena do balcão, o filho fazendo por uma desconhecida exatamente o que a dona Cida fez por ela num banco de hospital. E teve que se virar de costas para ninguém ver o rosto dela. Porque tem coisa que nem 15 anos de casca deixam a gente aguentar de olho seco. Foi mais ou menos ali que ela entendeu que a história tinha finalmente virado a página de verdade. Não quando os Aragão caíram. Não quando o papel foi provado na justiça. Mas ali, na mesa da frente da Aurora, vendo o mal que fizeram com ela virar. Na mão do próprio filho. Uma chance para outra mulher qualquer. A Aurora continua lá, na esquina, com as 7 mesas dentro e as 4 na calçada. A dona Cida ainda senta na primeira mesa toda manhã e ainda reclama do preço do morango. O Theo cresceu, virou homem, com o queixo dos Aragão e tudo o mais que importa da Helena. E de vez em quando um cliente novo pergunta pela história do nome da confeitaria, a Helena sorri e diz que a aurora é o começo do dia, a hora em que a luz volta depois da noite mais escura. E é só o que ela diz. O resto ela guarda, porque tem histórias que a gente não conta para qualquer um. A gente vive, atravessa, sai do outro lado de pé, e guarda para si a parte mais difícil, que é ter aprendido, no meio de tudo, a diferença entre justiça e vingança, e a não ter virado aquilo que quase virou. Agora, eu quero saber de você, que ficou até aqui comigo. Qual foi o momento que mais te pegou nessa história? Foi quando a Helena, sozinha naquele quarto de hospital, olhou para o homem que a estava traindo e mesmo assim não implorou. Só disse que não precisava dele para existir,
Foi quando o Theo se abaixou sobre aquela cama e abraçou o pai sem nunca chamar ele de pai. Ou foi lá no final, a Solange sozinha na mesa de canto, presa para sempre dentro de uma frase que ela ainda acreditava. Me conta aqui embaixo nos comentários. E me conta também de onde você está me ouvindo agora e que horas são, aí onde você está. A gente lê cada um. De verdade, se essa história te tocou, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. Alguém que talvez esteja de pé sozinho, num momento difícil, e precise lembrar que dá para atravessar sem se perder. Dá like. Não para elogiar o vídeo, mas para mais gente conseguir encontrar essa história. E se você chegou agora e ainda não é inscrito, aperta ali no inscrever. Porque aqui a gente conta histórias de gente que caiu, levantou e escolheu não virar o monstro que fez ela cair. A próxima já está esperando por você.